Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, sócio do Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. No episódio de hoje, estaremos retratando um pouquinho da realidade da saúde suplementar no Brasil. Não poderíamos receber pessoas melhores que o Júlio Paim, tá? Formado em ciências contábeis, já atuando dentro da Unimed Ribeirão Preto há mais de 30 anos, exercendo o cargo de CEO há aproximadamente 6 anos e, paralelamente, também na atividade de consultoria na área contábil, na área financeira, na área de gestão também, através da Metaplan. Então, Júlio, muito obrigado por estar presente aqui nesse episódio, você que é um grande amigo nosso de longa data, tá? Uma admiração total pelo trabalho que você desempenhando não só na Unimed Ribeirão Preto, mas em tantas outras operadoras, administradoras, né? E dentro da área de saúde também, porque eu sei que você atende uma série de médicos, clínicas, laboratórios. Então, gostaria já inicialmente, antes de falar um pouquinho do Elano, que você contasse a sua história. Obrigado, Rodrigo. Gratidão e a honra é toda nossa de contribuir aí com esse já sucesso, né, que é o Pod Brasil. E os elogios eu atribuo aí à amizade que vem de longa data, né? Mas, em síntese, eu acho que você já colocou o que é relevante, né? Eu trabalho há 30 anos no setor de serviço, né, na saúde, transitando não só pela cooperativa, né, mas também em outros ramos da saúde suplementar, né, não só como operadora, mas também na cadeia de prestação de serviço, né. Você tem médicos, você tem clínicas, você tem hospitais, né, é um ecossistema comprido e complexo, né. E nesses 30 anos temos já boa história para contar, né? Muitos momentos, muitas turbulências, né? Muitos desafios que tivemos que enfrentar, né? Minha formação, como você disse, inicia na ciência contábil, né? Depois a gente transita pelo campo do estudo do direito, porque não dá para, com os especialistas aqui, mas não dá para entender de negócio. Ele fala de igual para igual conosco, viu? Ele só não tem o título. Gostaria. E o número da OAB, mas a conversa é no nível altíssimo. Não sei se eu sou um estudioso ou um curioso do direito, mas eu sei que sem entender minimamente, né, o nosso complexo legislativo aí, a gente não consegue fazer nada, né? Não consegue nem gerir finanças, né? Que dirá um negócio, né? E é isso, e temos aí nesse setor pulsante, né, uma grande inspiração e um desafio cotidiano, que eu acredito que vamos tratar deles aí no longo do nosso bate-papo. Com certeza. E temos aqui também um grande amigo, assim como o Júlio, pessoa que eu admiro demais pela sua história, Elano Figueiredo, natural de Fortaleza, estado do Ceará, o belíssimo estado do Ceará, que tanto nos orgulha. O Elano, ele tem uma história como head da Apivida e veio para Ribeirão Preto quando da aquisição da Apivida do Grupo São Francisco Saúde pela Apivida. E aqui ele estabeleceu suas raízes, acabou deixando a operadora, começou a dar consultoria, né, na área jurídica, na área administrativa também, em razão do conhecimento que tem, e é o criador do portal já, com muito sucesso, Justiça e Saúde. Elano, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pod Brasil, tá? Também é uma honra, uma dupla aqui imbatível. Se quiser falar um pouquinho da sua história também, nessas preliminares. Rodrigo, obrigado pelo convite. Estou aqui encantado com o que vocês montaram no escritório. Parabéns, um estúdio de altíssimo nível aqui com o Pod Brasil, para o Pod Brasil. E, assim, devo dizer que sou um cara de sorte. Eu sempre falo isso. Para contar minha história, eu sou um cara de sorte. Eu tive a oportunidade de participar
do surgimento da Apivida, do grupo Apivida, que hoje, isso há 25 anos atrás, que hoje se transformou no maior grupo de saúde da América Latina. Eu tive a oportunidade de passar pela Agência Nacional de Saúde. E lembrado, foi diretor da ANS, eu acabei esquecendo desse importante momento da sua vida, meu amigo. Tive essa oportunidade ímpar de pular o balcão e entender como funciona a regulação por dentro. Tive a oportunidade, e essa foi uma belíssima oportunidade, de trabalhar com o Edson Bueno na transição da UHG para a Mil. Nessa oportunidade, eu trabalhei a várias mãos com a Falcone, que é uma empresa de construção de gestão também admirável, e aí foi um belo aprendizado. Tive a oportunidade de entender o Grupo São Francisco quando vim para cá, e tive também a sorte de conhecer Ribeirão Preto e escolhê-la para morar aqui. Estou no estado de São Paulo, estou em Ribeirão, estou no interior. Trouxe a família. Trouxe a família inteira e muito satisfeito de estar aqui, de fazer amizades com você, de conhecer o Brasil Salomão, de, a partir de agora, conhecer um pouco mais aí o tamanho do Júlio Paim também, né, que eu ouço muito falar, e hoje a gente tem essa oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, meus caras. De fato, uma dupla com muita história e com muito conhecimento da saúde suplementar. Eu acho que a primeira pergunta não poderia ser outra. Eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho, dentro da vivência de vocês, quais os principais problemas que nós enfrentamos hoje dentro da regulação, dentro da saúde suplementar. Então, Júlio, se você puder começar falando um pouquinho das suas angústias diárias. Tá certo, Rodrigo. Bom, eu acho que o principal desafio, né, ele passa pelo equilíbrio econômico-financeiro do setor, né? A saúde é cara, né? Tem um bordão aí do mercado, né? Saúde não tem preço, mas tem custo, né? E esse custo, ele está cada vez mais exponencial, mas isso tem uma raiz, né? A raiz disso, eu acho que é um desequilíbrio entre a percepção de serviço do consumidor, né, e aquilo que realmente se tem de direito quando se adquire um plano de saúde, falando notadamente aqui das operadoras, né. E muito se fala a respeito da atuação do órgão regulador, muitas críticas, né. E na minha visão, não sei, vamos entender qual é a opinião do Elano, né? Esse é um bate-papo, mas na minha visão o problema não está no regulador, né? O regulador, eu acho que hoje nós temos uma agência madura, né? Uma agência que já é vintenária, que tem um arcabouço regulatório muito respeitoso, muito baseado em técnica, só que ela simplesmente é atropelada, né? Ela é atropelada pela desinformação do consumidor, que muitas vezes, né, não tem uma delimitação clara do que compete a cada um, inclusive ele tem que ser protagonista do seu próprio cuidado, né? E isso não é uma coisa que é discutida, né? Então está no desequilíbrio dessa regulação por parte do entendimento do judiciário, né? O judiciário simplesmente ele atropela tudo que está escrito no arcabouço legal e nos contratos. E isso, por conseguinte, remetendo ao começo da fala, né, acaba por provocar um desequilíbrio importante que vai sufocando a capacidade de investir das operadoras. Então, acho que esse hoje eu diria que é o problema central. Eu concordo, antes de passar a palavra para o Elano, eu concordo plenamente contigo. Nós que vivemos o período pré-regulação, pré-agência, né? No começo houve, eu acho que até alguns exageros. Sim. Por parte do órgão regulador, mas você usou a palavra certa. O momento hoje é de equilíbrio, com o amadurecimento. Hoje, tanto que nós temos um canal de comunicação, sempre que necessário, eles nos ouvem, eles nos escutam, principalmente com relação às angústias. Eu acho que chegou, e eu acho que o Elano vai
pode falar muito bem disso, porque esteve do lado de lá do balcão. E tem mais um ponto. Ela foi fundamental para que as operadoras pudessem atingir o nível de qualidade que nós temos hoje. Porque eu me recordo que nós tínhamos inúmeras operadoras no mercado e muitas delas, sabidamente, sem um mínimo de condição para oferecer uma cobertura assistencial segura para o contratante. É muito sério o que nós estamos falando, porque nós estamos falando de vida e muitas vezes o beneficiário vai lá, ele paga por ano e quando ele vai precisar da operadora, ela não existe mais, porque efetivamente ela quebrou. Então, a agência ela conseguiu, em todos esses anos, fazer um filtro, organizar isso, né? Organizar, e hoje o que eu vejo, as operadoras que estão no mercado são aquelas que conseguiram, da mesma forma, atingir um certo grau de maturidade. Então, desculpa fazer essa intervenção, Ilana, mas eu achei fundamental pela história, essas histórias que o Júlio contou, que nós vivemos aí de tantas angústias em todos esses anos, ela passa por esse amadurecimento, né? Você é o dono do negócio aqui, você não precisa pedir desculpa. Quem manda é você. E é um canal democrático. Mas é o seguinte, o Júlio, eu acho que ele já traduziu bem, ele já resumiu. E aí vou até denunciar aqui no ar, porque a gente teve uma conversa prévia, ele já pegou essa conversa e matou. Não tem mais o que falar. Não, tem sim. Não vem não. Em cima do muro eu sei que você não A próxima ele responde primeiro, ele fala primeiro. O poder de síntese do Júlio, de captação de síntese, é fantástico. Mas é isso que ele falou. Eu acho que a gente pode resumir, e aí um determinado assessor me falou uma vez que a gente não deve chamar de problema. Aí sim, problema é negativo, a gente deve chamar de um desafio. O grande desafio do setor é o equilíbrio econômico-financeiro. Isso é o grande desafio. E é um só. Dele, a gente vai desdobrar uma série de outras consequências que contribuem ou impactam nisso. Então, da necessidade do equilíbrio, a gente, com essa necessidade de equilíbrio, a gente trata, por exemplo, a qualidade assistencial. Com essa necessidade de equilíbrio, a gente tem que encarar a judicialização. Com essa necessidade de equilíbrio, a gente precisa ver de frente o comportamento da fraude. E a gente precisa ver a entrega dos serviços aos beneficiários. Mas sempre, no meu ponto de vista, sempre, a necessidade do olhar para o equilíbrio econômico-financeiro. Porque na hora que a gente desequilibra isso, como a operação está hoje desequilibrada, muito embora a INS pinte um cenário de lucro de 3 bilhões, não é verdade isso. Isso é um otimismo sem o realce adequado na informação correta. Que a informação correta é 6 bilhões de prejuízo na operação no ano de 2023. Exatamente. Então, quando a gente olha para isso, para esse desequilíbrio, isso é fruto. É um guarda-chuva que abraça, alberga todos esses outros assuntos que eu passei, passando também pela regulação que está sendo atropelada pela judicialização. E aí, esse desafio do momento, é que a gente precisa levar em consideração também a regulação sobre o novo comportamento do beneficiário. Pós-pandemia, de um novo mundo digital, a gente estava discutindo isso aqui um pouquinho antes. Não dá para saber ainda, mas não deixa de ser um enorme desafio, não só para nós, operadores de direito, gestores de operadora, gestores de hospitais, mas para o regulador também. Isso é novo para ele. O nível de sinistralidade batendo quase ali os 90%, está em 88,2%, é algo que nunca se viu. Sim. E aí, o que empurra para insolvência, eu diria, empurra para insolvência. Empurra para insolvência. Empurra para insolvência. Então, o que fazer? E assim, as empresas listadas em bolsas que conseguem estar na sinistralidade abaixo disso, o mercado, o analista financeiro, ele olha e fala assim, não interessa, mas ela tinha uma sinistralidade de 70 e está em 80. Mas, meu amigo, olha a média. Eu penso comigo, poxa, mas a média está em quase 90. Então, mesmo quem está bem, não está bem. Exato. Baseado, se você comparar ele com ele mesmo,
há algum tempo atrás. Então, o mercado tem um desafio Mas enorme. eu vou dar uma cutucadinha e vou entrar no Depois ponto. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão. Eu vou entrar justamente nesse ponto, Júlio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Hoje eu ouço muito. Mas as operadoras só reclamam de custo. O foco delas é custo. Você não vê uma tentativa de um atendimento de maior qualidade. Gente, por que o foco é custo? Porque se não olhar para esse custo, como o Elano comentou aqui, aquelas que estão na bolsa, elas perdem o seu valor, e perdendo o seu valor, a gente sabe quais são as consequências. Sim. Se eu não olho para custo, eu tenho a influência da agência, sim, que pode decretar uma direção fiscal. Então, o equilíbrio econômico-financeiro é uma peça-chave para a sobrevivência da operadora. Enquanto isso não está numa situação confortável, na minha opinião, fica difícil você pensar em melhorar a qualidade. Sim. Um outro ponto que eu gostaria que vocês abordassem, que o Elano mencionou, e já passando a palavra para o Júlio, eu fico imaginando a dificuldade do atuário dentro da operadora, né? Ou do gestor, o Júlio, por exemplo, que é o CEO, porque quando eu vou planejar as coisas aqui no escritório, por exemplo, faço parte da diretoria executiva, nós olhamos para o nosso regime tributário, para os riscos que eu tenho, para a possibilidade de receita e, obviamente, para as supostas despesas que eu terei. Dentro de uma operadora, você costuma fazer o custo assistencial com base no rol de procedimentos que é autorizado pela ANS. Mas, de repente, vem uma liminar, e a judicialização é um problema, né, que não leva em consideração nenhum desses fatores. Um outro problema que eu acho que a gente pode usar esse palco aqui para isso também, o beneficiário ele precisa saber que existem vários tipos e modelos de contrato. Quando ele opta por um, ele não pode, pagando menos, exigir mais. Então é uma responsabilidade que precisa existir. Eu gostaria que vocês tocassem um pouco mais nesse assunto. Perfeito. Eu acho que era onde você eu acho que entrar. Eu quero aproveitar a pergunta, e é bom a gente ficar muito à vontade, porque não tem nada ensaiado, né, Rodrigo? É um bate-papo realmente. Viu? Eu estou fazendo as colocações aqui, intervenções, eu não combinei nada, não. Mas pegando presumindo que, né, esse conteúdo fique disponível não só para especialistas, né, mas talvez para o público em geral, né? Então, e pegando um gancho na fala do Elano e na sua pergunta, quando a gente, por obrigação, tem que entender, saber fazer a leitura, né, do dado financeiro, das demonstrações financeiras de uma operadora. Quando a gente vai nessa questão de resultado operacional negativo, né, que acaba tendo que ser compensado por receitas financeiras, que por sua vez elas são fruto de um capital empatado, de um capital garantidor, de ativos garantidores que a regulação, né, obriga as operadoras a manter reservas elevadas, né, porque entende que é um negócio de risco, né, a gente precisa entender essa disfunção, né? E aí, pensando num público mais variado, né, é como se quem vive de um salário ou vive de uma remuneração de 10 gastasse todos os meses 12 e tivesse que puxar lá da sua reserva, da sua poupança, esses 2 que faltou de rendimento das suas aplicações para fechar a conta de luz, para fechar a conta do operacional. Então, quando a gente fala de resultado operacional negativo, é disso que nós estamos falando. E quando a gente fala de compensação de resultados operacionais sucessivamente negativos com rendimentos de aplicações que, na verdade, seriam reservas, a gente, de alguma forma, está sufocando a capacidade de continuar investindo no setor. Porque, a rigor, esse rendimento, esse plus que vem de uma reserva de aplicação que você é obrigado a manter, ele deveria estar sendo destinado para eu inovar na tecnologia, para eu construir mais um hospital, para eu botar mais recursos à disposição do consumidor, e não para ficar tapando o buraco do déficit operacional. Então, fala-se muito na política pública, né, na economia, macroeconomia, né, é como se a gente estivesse com déficit primário, né, não tem superávit primário. O que é consumido com a assistência
é superior àquilo que as contraprestações geram de arrecadação. E aí, num cenário onde esse aperto já é a tônica, qualquer fator novo potencializa esse desequilíbrio. E as liminares, como você citou, né, elas protagonizam, de certa forma, isso, né, no balanço das operadoras. Você disse bem também a questão daquilo que se tem direito e daquilo que se quer usufruir. Né? Quer dizer, você tem produtos. Esses produtos, como você disse do atuário, ele faz uma estimativa do preço baseado no custo esperado, na idade da população que vai ser assistida, nas características gerais de uma carteira. Né? Quando você estima um preço baseado nesse cenário e uma decisão atravessa isso e, por exemplo, concede um tratamento de altíssimo custo fora da rede credenciada da operadora, sobre a qual ela não tem qualquer gerência. Né? É como se você comprasse uma passagem aérea não só de preço, como de qualidade. De qualidade. Como se comprasse uma passagem aérea de R$1.000 e depois fosse obrigado a entregar um jato privado, né, para 2 passageiros, né, na hora que você quer, para o destino que você quer, pelo mesmo valor. Quer dizer, é impossível você ter qualquer tipo de sucesso, né, financeiro necessário diante de uma só para quem está instabilidade, nos assistindo, nos ouvindo, para vocês poderem entender, né? Fala-se muito em queimar gordura. Na verdade, quando o Elano comentou aqui de um resultado positivo, o resultado positivo, principalmente de 2023, eles vieram de uma receita financeira. As operadoras, elas são obrigadas a manter ativos garantidores. Ela precisa garantir que a operação é sustentável. Então é como se nós estivéssemos queimando músculo mesmo. Quando eu uso uma receita financeira para poder neutralizar o impacto negativo da operação, o resultado da operação, então a receita que eu obtive com o plano de saúde ela foi inferior aos custos que eu tive, aí eu tenho que pegar o meu ativo garantidor, a minha aplicação e utilizar para neutralizar, porque eu não posso ter prejuízo, eu tenho que fechar o ano dentro da neutralidade. Eu estou queimando músculo, né? Para quem vai na academia, para quem tenta ter uma vida sustentável do ponto de vista da saúde. Ou seja, esse músculo poderia ser utilizado para o melhor atendimento futuro, ele está sendo contaminado imediatamente e se perdendo para você poder fechar as contas. E o problema é a frequência com que isso ocorre, porque em algum momento, também fazendo uma analogia rasa com as nossas vidas pessoais, em algum momento, por algum projeto, por algum desequilíbrio momentâneo, as pessoas entram na sua reserva. Só que ela precisa sair logo, porque se ela consumir isso ad eterno, e é isso que está acontecendo desde 2021, não é mais uma situação, eu digo, a gente acaba tendo relacionamento com grandes bancos, instituições financeiras. Recentemente foi convidado para falar por uma mesa de investidores de um grande banco e eu dizia há 1 ano e meio atrás que era preciso ligar um alerta, né, que o que nós estávamos vivendo não era mais uma situação conjuntural, e sim estrutural. E hoje, 1 ano e meio depois, eu digo isso com ainda mais convicção. Não é um momento, é um novo comportamento. Esse novo normal não é normal. Não pode ser normal. Não pode. Em resumo, o cheque especial virou caixa, né? Virou caixa, é isso aí. Outra analogia boa para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, compreender. O Elano, e dentro dessa linha, até do ponto de vista educativo, vamos dizer assim, qual que é a orientação que você daria para os beneficiários no momento de se contratar um plano de saúde, a compreensão de que você tem modalidades de plano, com coberturas distintas. Então, o judiciário também, sem querer ficar só fazendo crítica aqui, eu acho que também está num momento agora de maturidade com relação a isso. Por quê? Porque a conta chega. Começamos a ver decisões muito lúcidas, sem nenhuma ofensa, muito equilibradas. Por quê? Porque muitas vezes é óbvio que é difícil para o magistrado, no momento em que ele está se deparando com a vida de uma pessoa, supostamente uma operadora do outro,
operadora mais forte do que um indivíduo, mas muitas vezes o tratamento dessa pessoa, pelos custos imprevistos, ele pode gerar a inviabilidade de tantos inviabilidade econômico-financeira de tantos outros. Né? Então eu estou colocando em xeque outras vidas. Eu vou te falar a solução, mas antes eu não posso deixar de fazer duas piadas sobre o apanhado até agora. Né? Primeiro você falou de atuário, né? Piada sim, rir para não chorar. Né? Eu trabalhei, um cliente meu, lá do Rio Grande do Norte, uma cooperativa, uma operadora de plano de saúde, o atuário, você pergunta, como que o atuário faz? Lá, o apelido dele era Mr. M. Era mágica, cara, né? Tinha que fazer mágica para atingir esse equilíbrio. Mãe de Ná. E um outro fato pitoresco que a gente não pode deixar de registrar sobre o momento atual, os resultados velho, eu encaro o americano, né, o povo norte-americano, um puta negociador, um grande conhecedor de negócios. E não à toa a UHG, né, o United Health Group, é o maior grupo de saúde do mundo. É o maior faturamento do mundo. E esses caras vieram para o Brasil em 2012, compraram a 1.000, cara, estão indo embora do Brasil com o rabinho entre as pernas depois de 10 anos seguidos de prejuízo. Eles fizeram errado. Americano fazendo errado, para pensar aí, né? Do ponto de vista de gestão. Do ponto de vista de gestão. Eu passei por lá, os caras faziam planejamento de 5 anos. Os caras tentaram, trouxeram tecnologia de ponta na época, se reorganizaram para dar resultado, não conseguiram. Então, assim, a gente precisa entender, quando todo mundo tá errado, todas as empresas estão dando prejuízo, estão com sinistralidade altíssima. O sistema. Então, se todos estão errados, talvez o sistema não esteja adequado. E aí o conceito de lucro, o empresário da saúde tem um lucro enorme, os caras estão muito ricos. Tem alguma coisa errada se a operação está negativa. Mas, bom, feito esse comentário, eu gosto sempre de trazer soluções, né? E eu acho que, mais uma vez, mas é moda, estamos no momento de moda de jogar pedras no STF. Não quero fazer isso, não quero ser um modista apenas, mas eu não posso deixar de registrar o desserviço, com todo respeito, o desserviço que a ministra Carmen Lúcia, quando era presidente do STF, desprestou à sociedade quando ela revogou, há 3 anos atrás, a resolução que tratava de franquia e coparticipação. Nós temos uma resolução Consul tratando do assunto de 98. Então, é uma norma absolutamente ultrapassada. E, para mim, solução, a pergunta feita, Elano, para um beneficiário que vai aderir a um plano de saúde, para um novo aderente ao sistema, o que tem de solução? Não pensando só nele, mas pensando no equilíbrio, pensando na bilateralidade da relação, a gente precisa imaginar mecanismos em que o beneficiário, o paciente, seja sócio do negócio. Quer dizer, quando o negócio está bom, quando ele está com saúde, quando ele não precisa da assistência, ele vai pagar a mensalidade dele ali e o contrato aleatório, a área do negócio prevalece em seu favor. Mas a coparticipação, estilos de contrato com franquia, em que se a ANS quis editar a resolução, editou, publicou e revogou por ordem do STF. Mas um negócio, um contrato, além da coparticipação atualmente existente, mas em que eu pudesse imaginar, Rodrigo, a classe média mais alta. Eu sei que o grande público é a classe média, é o público B, C e D. Mas imaginemos também para o público A, B, contribuir com esse mercado, se ele pudesse acessar um produto com franquia, em que ele conseguisse fazer as consultas particulares dele, mas só acionasse o seu plano de saúde para casos de internação, maior complexidade. Para maior complexidade.
O STF não entendeu isso, barrou. E isso foi um desserviço. Mas continua... E vejam que a iniciativa foi técnica. Sim. Né? Foi Sim. técnica, que é aquilo que o Júlio chamou a atenção, do viés que a agência reguladora ela adotou, de tentar focar na técnica e não em se fazer política. Né? É isso. E assim, então, parte da solução está em trazer o beneficiário para o sistema de pagamento também, para o sistema de custos também. Só, você é meu sócio, eu vou abrir os números aqui e você vai participar disso, porque gera consciência na utilização, no custo. O beneficiário É educativo, né? É educativo. O consumidor seria o maior parceiro na fiscalização contra as fraudes, porque ele paga um pouco ali daquilo, entendeu? Ele não consegue ter a consciência que a fraude veio para o reajuste. Ele ainda não consegue ter essa consciência, está gerando. Mas na mensalidade, quando viria em forma de coparticipação, em forma de franquia, ele teria uma consciência, uma educação mais direta. E infelizmente o STF não permitiu essa solução técnica em que talvez o sistema hoje estivesse diferente. É isso. Acho que e a chave dessa mudança é a informação adequada. É conhecimento para além do nível muito raso que às vezes se vê, e visão de longo prazo, né? Quer dizer, você vai ter que cuidar da sua saúde quando, Elano? Enquanto você viver, né? Em diferentes momentos. Então a jornada é cumprida, não é tiro curto, né? E às vezes a sensação que fica é assim: poxa, eu tenho um plano, né? Então o que eu já queimei daquilo que eu paguei, né? Parece que tem um movimento de consumo à vista de algo que tem que ser compreendido como um movimento de longo prazo, né? É como se fosse uma lógica previdenciária mesmo. Quer dizer, eu tenho também que ter conforto, consciência de estar numa boa operadora, porque hoje eu estou precisando de serviços básicos. Amanhã eu tenho uma mega cirurgia para ser feita e eu preciso ter certeza que ela vai estar rígida e que eu vou encontrar ali, né, o cuidado que eu contribuí financeiramente para ter no momento que eu mais precisar. Então, se o consumidor não virar essa chave e não vier para o jogo numa posição de maior equilíbrio, né, diferente da que a gente vê hoje, tem muita... E é bom sempre fazer o parênteses, né? Nós estamos falando, graças a Deus, de minorias. De minorias. Né? A grande maioria é consciente, né? faz a utilização adequada, mas tem uma minoria, como em todos os campos das nossas vidas, né? Tem uma minoria que deturpa e que acaba impactando no equilíbrio de... É a história do Pareto, né? 20-80, quer dizer, você tem o 20 interferindo diretamente na vida de 80 sem que os 80 soubessem disso, né? Então, informação eu acho que é importante. Vou aproveitar mais um gancho que vocês me deram agora. E como que essas novas tecnologias, inteligência artificial, telemedicina, principalmente, elas estão impactando as operadoras? E indo além também, medicina preventiva. Como que as operadoras elas estão trabalhando, seja em nível de informação, seja em nível de criação de estruturas? Eu sei que algumas operadoras hoje, inclusive, tem até academia, sim, né? Para você... Porque aí, quando você viabiliza a saúde, né, o plano ele é de saúde e não de atendimento, né? Vamos dizer assim. Então, o foco é saúde. Quando você viabiliza a saúde, você atinge o interesse de ambas as partes. Acredito eu, com raríssimas exceções, que ninguém gosta de ficar indo no hospital, de ficar indo no laboratório, né? Então, se você tem uma vida saudável, então eu queria saber de vocês como essas novas tecnologias elas estão impactando, né? E como a medicina preventiva ela pode influenciar nesse ponto de equilíbrio. Ok. Você quer falar primeiro, Elano? Então tá bom. Então tá jóia. Nossa. Rodrigo, a tecnologia ela vai oferecer caminhos, né, que a gente desconhece, né? Existem pesquisas sérias de Stanford, de Harvard, que diz que o que a gente vai viver nos próximos 10 anos é mais acelerado e mais disruptivo do que o que a gente viveu nos últimos 100.
parece que um bordão, né? Parece uma coisa, um clichê, né? Mas a sensação que você tem no seu dia a dia não é essa, né? Que você faz hoje, do jeito que você faz hoje, você não imaginava 10 anos atrás, né? Então, eu acho que a grande discussão aí, isso daria um outro podcast, né? Vai passar pelos dilemas éticos, né? Porque a inteligência artificial, por exemplo, que muito aplicada já em vários segmentos, ela tem um potencial ainda desconhecido. E, inclusive, conversando com uma grande empresa essa semana, que foi até adquirida pelo grupo Itaú, uma operação muito grande, o CEO e o fundador dessa empresa falou: ó, eu sou de tecnologia, sou fundador de uma startup que virou um unicórnio, que, enfim, foi vendida por um grande grupo financeiro, estou no negócio e eu estou assustado com o que pode vir a acontecer, né? Seja no impacto disso nos empregos, nas profissões e até mesmo no uso inadequado, né, dessa tecnologia. Mas olhando para o campo positivo, né, hoje, enquanto gestor de uma operadora de plano de saúde, né, nosso grande projeto hoje passa por um pouco disso que a gente disse, que é trazer o beneficiário para o centro do cuidado, para chamá-lo também à responsabilidade do seu autocuidado, né? E isso envolve informação. Então, hoje a gente tem tecnologia, por exemplo, onde no smartphone do cliente ele consegue ter o seu prontuário ali, né? E com isso ele leva a sua história de saúde para onde ele for. Porque não raro, né, quando você troca de médico, ou troca de clínica, ou muda alguma coisa, seu histórico ficava para trás, né? E a saúde é uma jornada, né, como a gente tem dito. Então, carregar consigo esse histórico na palma da mão, que é uma coisa relativamente simples, né, mas até então os sistemas não tinham interoperabilidade, não se integravam, é uma questão importante. Hoje a gente tem também os aplicativos de saúde, né, que ajuda o diabético a monitorar a sua glicemia de forma mais adequada, a fazer o uso da medicação na forma, horário e quantidades adequadas, né, o hipertenso, enfim. Então, nós temos a tecnologia como um grande assessor, digamos assim. Na sua visão, Júlio, isso tende a diminuir os custos e a baratear o preço do plano? Eu acho que no longo prazo, sim. No longo prazo, sim. No curto prazo não, porque vai ser necessário um grande investimento. E tem um apelo muito grande da mídia, né? Recentemente agora teve uma regulamentação da publicidade, né, dos serviços de saúde. Então, a gente ainda são questões muito novas, né? Que as redes sociais, por exemplo, impulsionam o consumo, né? Então, todo mundo está sendo instigado a adquirir alguma coisa, a consumir alguma coisa a todo tempo, né? E se eu não estiver centrado naquilo que é importante, eu começo a consumir em excesso. Exato. Não é assim? Você às vezes não compra alguma coisa lá porque piscou na sua tela. Exatamente. Se a gente traz isso para a saúde, é a mesma coisa, entendeu? Eu preciso daquilo. Quem é o meu parceiro na gestão? Você falou da preventiva, e aí eu já tento encerrar para não tomar mais tempo do que tenho. As pessoas, não raro, dizem: o meu ISTA, você já viu que todo mundo se perguntar quem é o seu profissional de saúde, você vai às vezes elencar 10, né? E quem é o manager, né? Quem é que faz a ligação disso tudo? Então, acho que a atenção primária, que às vezes é romantizada demais, eu tenho uma visão muito clara de atenção primária. Atenção primária, para mim, nada mais é do que um bom clínico que vai conectar todas as outras especialidades, todas as áreas, porque ele tem o conhecimento geral. Então, se a gente não tiver o indivíduo também consciente de que ele tem que protagonizar, e para isso ele precisa de alguém de confiança para acompanhá-lo e orientá-lo, ele sai queimando
queimando cartucho. Ele sai fazendo um uso desenfreado, ele sai usando a dieta da moda, quando na verdade aquilo às vezes vem de uma fonte extremamente frágil. Começa. Então, eu acho que passa por isso, sabe? Por um resgate, né, da relação de médico-paciente, enfim, de você ter alguém que seja o seu orientador de saúde, porque recursos vão ter infinitos. Só que se você usar eles inadequadamente, você está contribuindo não só para não ter saúde, como para a insolvência desse sistema de provimento aí que é tão necessário a longo prazo, né? Rodrigo, é o seguinte, esse tema, ele me é muito caro e é dogmático. É difícil para mim, porque eu vendo serviço artesanal. Então, mas isso é uma definição minha, né? E aí, eu não quero falar do escritório de advocacia, eu estou falando de tecnologia. Sim. Hoje. A massificação dos serviços, né? O que antes nós tínhamos, o que antes éramos 20 milhões de brasileiros, hoje são os 220 milhões de brasileiros precisando de acesso à saúde, de acesso a serviços. Isso só se dá, essa massificação só se dá com um enfrentamento inteligente através de tecnologia. Eu sei disso, mas eu, Elano, vendo um serviço artesanal, eu falei, eu não uso tecnologia no meu escritório, no serviço. Eu vou lá na tua empresa, eu vou no teu escritório, sou eu, você não vai tratar com estagiário, você não vai tratar com a máquina, porque tem muito brasileiro meio de saco cheio. Brasileiro não, população mundial, meio já de saco cheio de falar com máquina. Sim. E nem sempre máquina inteligente. Porque hoje nós estamos num mundo de desinteligência digital. Ainda não é inteligência artificial. A inteligência artificial está chegando para tornar o mundo digital mais customizado, como por exemplo o ChatGPT, né? Então ele torna o mundo digital um pouco mais customizado para eu ter um atendimento mais à minha cara, porque o atendimento que era para ser pro Júlio. Olha, o Júlio tem 2 metros, eu tenho 1,70 m, cara. Então, o que serve para ele não serve para você. Um sapato do Júlio não vai caber em mim. Então, a gente vinha do mundo em que a tecnologia era produção em escala, sapato 45 para todo mundo. Exato. Mas 45 vai sobrar 4 dedos no meu pé. Então, pro Júlio vai faltar. Eu enxergo a necessidade de uma conformação e acredito que a IA vem para isso. Ela vem para tornar esse mundo digital mais inteligente. Estou esperando, mas é um mundo que eu ainda espero. Eu sou muito cético. Eu quero esperar. Sim. Porque o mundo digital, a IA na tecnologia do advogado, me trouxe um mundo que eu não concordo, em que os escritórios utilizam a inteligência artificial para fazer uma petição robotizada. Você não consegue mais despachar no TJ São Paulo, porque quando o teu agravo, teu recurso é distribuído lá, é um robô que já despacha. É um logaritmo. As decisões são feitas via algoritmo. E aí, esse mundo eu não quero para mim. Então, eu sou cético, eu estou esperando, mas eu não tenho dúvida que a gente precisa de algo assim para enfrentar a massificação do serviço de saúde, porque o médico artesanal, o advogado artesanal do qual eu me qualifico, ele não consegue mais dar conta disso. Então, a gente... Esse papel do clínico geral que o Júlio mencionou. Né? A gente espera, eu espero a conformação. Estou de olho ainda nisso. Não consigo dizer a minha opinião, porque eu estou de olho no acontecimento. Está no acontecendo. Sim. Agora, de outro lado, isso não deixa de ser uma incorporação de tecnologia que vai impactar em custo. Mas, aí eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu, Elano, não abriria mão. E o Júlio, custo para o Júlio. A cirurgia robótica de prótese, por exemplo. Eu sei que hoje em dia o corte milimétrico ali na cirurgia robótica, na inteligência... A eficiência, ela é diferente, mas ela é mais cara, sim. Então, é um novo desafio que vem para a saúde. De onde vem o recurso? De onde vem o recurso? Que ela custa 10 vezes mais cara, né? Então, e precisa ser bem indicada. Porque é melhor para algumas coisas, mas não para tudo. Então, eu quero para mim. E eu, Elano, aceito pagar mais caro por isso. Agora, o problema que nós temos hoje em dia é que 99% da população quer
essa tecnologia para si. Mas não não aceita pagar mais caro. Não tem a contrapartida. Então, onde a gente vai parar? Quem vai pagar por isso? Vai Né? pagar. Essa é a grande discussão. E aí, para entrar direto em medicina preventiva, de novo, eu continuo também muito sério. A medicina preventiva, necessariamente, a conclusão é de que ela é excelente. Eu vou viver mais, eu vou adoecer menos. Só que ela trouxe um componente interessantíssimo. Ela aumentou a jornada do paciente. O paciente que morria aos 70, aos 75, ele está morrendo aos 100. E o custo disso? Vamos sempre falar que Sim, mas é bom. equilíbrio. É a saúde financeira dos planos de saúde. Por isso que ele tem que estar no jogo. Ele tem que entender isso, né? Tem Não que só compreender, como perfeito. alguém que consome, mas alguém que também é corresponsável pela solvência desse negócio. Você falou, eu vou voltar uma questão rapidinho. Eu li recentemente agora também, numa dessas revistas científicas, e eu achei super interessante. A ciência está apontando que a geração que está aí agora de adolescentes, essa geração que toda hora troca, né, X, Y, Z, agora eu não sei como se chama essa geração atual, os millennials, né? Eu não sei se já trocou de millennials para alguma outra coisa. Mas pela primeira vez na história da humanidade, a geração atual está vindo com um QI inferior ao QI da geração anterior. Então, assim, essa robotização que você falou, ela vai criando uma... Não sei, eu não sei se o termo é politicamente incorreto, eu não sei se é uma preguiça mental, eu não sei se é um comodismo, porque está tudo muito fácil. Sim. As pessoas não têm que pensar mais, a informação entendeu? tá aí, ó. E isso, pensando no longo prazo, eu diria que nós temos um desafio. Quem vai cuidar da gente lá com 80, se a gente chegar com sorte lá, entendeu? Vai ser um robô? Vai ser um profissional mal qualificado, olhando para alguma plataforma que tenta ajudar ele a não sair da linha, não errar? E a humanização de a tudo formação isso. É um grande desafio, né? Quais profissões vão sobreviver? Você está trazendo uma dúvida que me dá um gancho para dizer, não tem receita pronta. Não tem. Negócio. Está em descoberta. Eu fiz uma crítica muito respeitosa, mas não posso deixar de estar aqui, ao artigo do Dr. Drauzio Varela, falando exatamente de medicina preventiva, né? Falando, a solução é medicina preventiva. E aí eu fiz um novo artigo, com todo respeito. Quando eu só critiquei o que é Drauzio Varela. Porque mas a crítica ela é construtiva. E aí você faz... porque a crítica dele foi, os planos de saúde, eles não se resolvem porque eles não seguem o modelo que o SUS está aplicando já de medicina preventiva. E aí eu mostro por A mais B todos os programas de medicina preventiva registrados na ANS há mais de 10 anos pelas empresas de plano de saúde, pelas operadoras de plano de saúde, cooperativa, medicina de grupo, seguradora, e que não resolveram o problema de custo. Perfeito. Porque se de um lado deixa o paciente mais sadio, de outro aumenta a jornada desse paciente, trazendo um custo de mais longa data. Então o planejamento disso aí é um desafio, tem receita pronta. Eu vivo isso no dia a dia lá. Você já viveu também, né, como quem estava como manager de operadora e hoje como consultor. A gente tinha uma demanda, por exemplo, de geriatria. O geriatra é um profissional escasso, né, não tem tantos geriatras. Fala, poxa, mas tem a longevidade, né? Essa pessoa tem que ter qualidade de vida, tem que estar bem cuidada. Então nós criamos um núcleo de cuidados geriátricos, porque havia uma demanda. Hoje eu tenho mais capacidade de atendimento do que eu tenho pessoas aderentes a esse dispositivo. Quer dizer, então, eu tenho hoje um rastreamento de pessoas, por exemplo, mulheres que deveriam ter feito a mamografia preventiva no ano X, no ano que estamos aí, nos últimos 12 meses, não fez, foi convidada a fazer pela operadora, porque é um dado objetivo, quer dizer, não pingou aqui no sistema sua mamografia, vá fazer. E aí, monitorada, meses depois, ela continua não aparecendo esse exame no sistema. Então, você vê como que
Às vezes é uma visão romântica, né, do cuidado preventivo, do cuidado primário, como se ele pudesse ser imposto goela abaixo para o beneficiário. Ele tem que entender que aquilo é importante para ele e usar aquilo na medida certa. Meus queridos, chegamos ao final, né? Falei para vocês que o negócio passa rápido, né? Nós vamos ter que marcar um episódio 2 aqui, viu? Porque tinha vários pontos para a gente abordar, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença, Júlio, né? Continuamos aí na luta. Meu querido amigo Elano, né? Sigam lá o portal Justiça e Saúde, vários temas interessantíssimos. Então esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast Brasil Salomão. Para quem quiser nos enviar sugestões de tema, basta mandar um e-mail para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Aqui nós trataremos dos mais diversos temas, não restritos à área jurídica, como esse de hoje, por exemplo. Então, tudo aquilo que direta e indiretamente interessa a comunidade, a sociedade em geral, pode ser palco aqui dos nossos episódios. Fica aqui um agradecimento, mais uma vez, ao Webstage, na pessoa do Sandro, a nossa gerente de marketing, a Isabela, tá? E ao Share, né? Pela criação de todo o nosso campo visual aqui. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.